com o mundo em relação à vinda de Jesus. O próximo evento que virá é o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja... Antes da segunda vinda? Antes Ou da com a segunda... segunda vinda? Não, a segunda vinda é uma coisa, o arrebatamento é outra. Tá. O arrebatamento, ele é nos ares. A igreja sobe. 1 Tessalonicenses 4 diz que a igreja sobe. Fala, primeiro, os mortos ressuscitarão em Cristo e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele para o encontro com o Senhor nos ares. Na segunda vinda, Jesus desce com a igreja para a terra. O arrebatamento é invisível. A segunda vinda, todo olho verá. Tá. E aí, entre as duas coisas, vai ter a grande tribulação, que é um pau que vem para o mundo inteiro, vai ser o anticristo, a dominação. Ligamos o ar aí. Ligaram o ar? É, esse barulho é do ar. Será que é um caminhão aí? Então, assim, esse é um período também extraordinário, né? Porque muita coisa vai acontecer e muita gente me pergunta: e aí, quem é o anticristo? Quem são os 144 mil? Quem são as duas testemunhas? Porque tem tanta gente envolvida nesse período que vai, então, o futuro... Assim como... Porque é uma cópia tosca de Cristo, né? O anticristo. Então vai ter um profeta que vai profetizar a vinda do anticristo, ou não? Como teve... Ó, existe a trindade divina, não tem? Tem. Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem a trindade satânica. Que é? Quem é o antideus? Satanás. Satanás. Anticristo... É o anticristo. E o Espírito Santo... O falso profeta. Ah. Entendeu? E a Bíblia fala dessa trindade. Fala que eles vão se levantar e nesse período, durante 7 anos, o anticristo vai ter o poder para governar o mundo inteiro. No final desses 7 anos é que Jesus vem e acaba com tudo, né? Aí vai ter o milênio, e depois, no final do milênio, Satanás é solto de novo, e no final de tudo, Cristo vem governar sobre a terra. Aí não haverá mais choro, não haverá mais maldição, não haverá mais doença, não haverá mais morte, e nós teremos a vida eterna, e o Senhor vai governar com um cetro de justiça, de paz e de misericórdia. O que vai acontecer é maravilhoso. Agora, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que se prepara para isso. Está tudo acontecendo. Cara, você pensar bem, o FDA esse ano já autorizou que o Elon Musk comece a colocar chip em seres humanos. Eu vi essa notícia aí. No cérebro. Do primeiro teste. Como a Bíblia diz, na testa e na mão direita. Eu tenho um amigo lá em Israel, na verdade ele é amigo do Guto, que é meu amigo, e ele estava contando pro Guto, que o Guto foi lá fazer uma visita para ele, e falou, cara, ele é judeu, ele nem sabe dessas coisas. Ele falou assim, eu tô horrorizado. Guto, por quê? Não, porque outro dia veio um cara aqui, foi comprar um negócio, na hora de pagar, eu falei, como você vai pagar? Cartão de crédito? Ele falou, não. Pôs a mão assim, desse jeito que eu tô te mostrando, já tinha um em cima do leitor. Do leitor, e o leitor leu. Então já estava chipado, cara. Então hoje na Suécia já tem muitas pessoas dizendo eu quero, eu quero, eu quero. Agora, a Bíblia diz em Apocalipse que quando chegar a hora da marca da besta, eu já te falei, né, do 666, que na minha opinião é a internet. Na hora que chegar, a Bíblia diz que o falso profeta vai obrigar que todos, grandes e pequenos, pobres e ricos, escravos e livres, tenham uma marca sobre a sua na testa e na mão direita, e que aqueles que não tiverem não poderão nem comprar nem vender. E fala dessa marca que o número dela é o 666, né? Que na minha opinião 666 é o Vav, 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 que é o www, né? Porque o Vav é o número 6 na língua hebraica. E o Vav, quando você escreve o www em hebraico, é www, é Vav, Vav, Vav. Portanto, 666, né? Então, assim, tá tudo caminhando. Olha que coisa interessante. Muita gente me pergunta, eu digo que tem alguns candidatos, né? Alguns falam, quem que é o anticristo? Tem gente que fala que é o Bill Gates, outros falam... Trump pode voltar, pode ser ele. Eu até brinco, né? Que o pessoal fala que o Jared, que é o genro do Trump, pode ser. Eu falei, tá mais para Trump do que pro Jared. Porque quando a Bíblia fala que o anticristo tem boca grande,
Ah, é? Que não respeita as mulheres. Eu falei, cara, Não, e outra. só falta dizer que ele tem topete. Vamos fazer um exercício aí. Eu acho difícil ele voltar, mas se ele voltar, ele tem uma boa relação com o Putin. Ou seja, ele acabaria a guerra. Traria uma paz aparente, que tem tudo a ver com... Não, e quem que tava fazendo esse acordo? Exatamente. Não, mas aí as pessoas dizem, mas é o Jared, porque o Jared que é judeu. Não, mas... Cara, eu Sei lá. Tem alguns candidatos, né? Você pega, por exemplo, do ponto de vista de controle. Esse Elon Musk, cara, eu fico de olho nele. Exato. Cara, você sabe que ele tem mais satélites que a grande maioria dos países do mundo? Sim. Ele. A Neuralink, ele sozinho. Agora, os satélites... Starlink. Neuralink é o desculpa, GPS. Neuralink é Starlink. Starlink. Esses satélites, por exemplo, controlam o GPS. E o GPS controla o mundo. O GPS controla banco, o GPS controla as rotas de avião, Tudo, né? GPS controla o tempo, controla tudo. Se você acaba com o GPS, o que acontece com o mundo? Volta Colapsa. para a idade da pedra. Então ele controla os ares já. As armas. Mas ele controla agora as relações sociais. O Twitter não é mais Twitter, agora é o X. Ou o Twitter. Né? Virou o super aplicativo X, que quando ele comprou tinha 550 milhões de pessoas. E o objetivo dele é alcançar em 4 anos 4 bilhões de pessoas. Ah, é? E vai ser um super aplicativo, que vai ter tudo nesse aplicativo. Você vai pagar as contas bancárias, você vai ter nesse aplicativo, por exemplo, um Netflix da vida, as Sei, coisas. tudo. Vai ter tudo. É um super aplicativo, uma coisa só. Um cara vai controlar a economia do mundo, de metade da economia do mundo. E agora ainda vai meter chip dentro das pessoas? Ei. Controla os céus, controla as relações, a economia e vai controlar o que vai dentro. Eu não sei se você viu a propaganda que ele estava fazendo, Não. dizendo assim, que coisa boa você manter as suas memórias que você porventura esqueceu com facilidade para acessá-las. Porque esse chip, né, ou esse nanorobô, esse dispositivo, a pessoa vai armazenar lembranças. Então, se o cara está com um Alzheimer, está começando a esquecer as coisas, ele vai ter condições de acessar as memórias. Cara, quem não vai querer uma coisa dessa? Imagine quando começar a acessar a internet pelo pensamento. Se 666 é o número da besta, Paquito é 333. Por quê? Que é meio besta. Por essa você não esperava, hein, Paquito? Então, assim, tem alguns caras, existem muitos nomes interessantes, né? Por exemplo, Emmanuel Macron. Por quê? Emmanuel é o nome de Jesus. Ah, é? Uai, Emanuel? o anjo Gabriel disse para Maria que o nome dele seria Emmanuel, que significa Deus conosco. Imano, conosco. El, Deus. Deus conosco. O cara chama Emmanuel Macron. Deus grande, de macro, de grande, do grego. Esquisito também. Tem vários aí que tem. Outro dia eu estava pensando, falei, pode ser que não seja nenhum desses. Eles sejam só os apóstolos do anticristo. Caras que estão usando, dominando em áreas específicas para depois chegar e preparar o ambiente para o futuro anticristo. Falam do próximo Papa também, né? Na minha opinião, o Papa não pode ser, né? Embora os adventistas digam... Por quê? Porque o anticristo, ele vai ser um líder político. Entendi. Mashiach, ou Messias, é a palavra ungido. Tá? A palavra Mashiach, da onde vem Messias, que é Cristo. Cristo é a palavra grega que traduz Messias. Então o que significa Cristo? Ungido. Mas ungido para quê? Ungido para ser rei. Porque esta era a palavra que se usava, porque os reis que iam ser reis, eles tinham que ser ungidos com óleo, derramava sobre eles e tal. Então, o Cristo, porque um dia ele vai governar sobre o mundo, o rei do mundo. O anticristo vai ser um líder político. O falso profeta, que é a besta que subiu da terra, lá no livro de Apocalipse capítulo 13, a figura dele é tem a cara de cordeiro e tem 2 chifres. O cordeiro é o animal do sacrifício, portanto ele é um sacerdote. E ele que vai dizer para o mundo
que as pessoas vão ter que adorar a besta, a primeira, que é o anticristo, e a sua imagem. Então, na minha opinião, o anticristo não pode ser um papa. Poderia ser um falso profeta. Tá. Mas se não for um papa, vai ser um líder religioso poderoso. Então, está preparando o mundo, né? Nós estamos vendo aí o mundo se preparando para a Agenda 2030. Você já ouviu falar sobre isso? Não, o que é? Da ONU, a agenda da ONU. Ela tem 17 itens, diretrizes que eles querem mudar. Já ouviu falar do reset econômico? Já. O pessoal tem falado muito a partir da guerra da Ucrânia, né? Então, o que é isso? Eles querem mudar, eles querem estabelecer leis que sejam globais. Eles querem investir só em energia limpa, não querem mais investir em nada que tenha a ver com petróleo, mudar toda a matriz energética, os carros, mas não só isso, eles estão falando de um mundo em que ninguém vai ser dono de nada e todo mundo vai ser feliz. Cara, eu tenho um casal de amigos na França, depois você pesquisa aí, a Lei 49.3 na França. É uma lei em que o Macron, quando ele usa isso sobre um projeto que ele quer passar, o Congresso Nacional tem 24 horas para derrubar a lei. Se não derrubar em 24 horas, ele não precisa mais do Congresso. Ou seja, ele pode governar desse jeito. Porque como é que você consegue derrubar uma lei em 24 horas? Você sabe que não existe. É discussão, é gente daqui, gente dali. Passou 24 horas, caducou. E ele já está dizendo que ele vai usar essa lei para um monte de coisas. Ou seja, o mundo está caminhando para um tempo em que não vai mais ter democracia. Onde o Congresso não vai mandar, os líderes das nações vão mandar, vão fazer o que quiserem, em todas as nações. Isso está caminhando para quê? Para uma agenda global, que vai ser, obviamente, uma agenda de controle sobre o mundo, e inclusive o anticristo vai ser o líder disso. Agora, o que eu quero dizer para as pessoas é que a gente não tem que focar simplesmente no fato que vai acontecer de ruim. Porque no